Oi, gente. Oi. Bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast. E hoje a gente quer falar com vocês sobre como que foi a nossa transição de pessoas não nômades, de vidas cotidianas, normais, com rotina, para pessoas nômades. Como que a gente caiu nessa vida nômade e se isso sempre esteve nos nossos planos, né? Vamos direto ao ponto, então. Como que a gente pensou nessa ideia? A pandemia veio para todo mundo e pra gente também ela mudou nossa vida, né? A gente tinha acabado de ter a Maia e aí ela tava pequenininha com 4 meses, 4, 5 meses. Era. E aí a gente se via trabalhando em casa os dois, 24 horas, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Ou então domingo a gente saía para ir na casa das famílias. Porque na época a gente acabava indo nas famílias próximas, né? Pai, mãe, avô. E era essa a nossa rotina. Durante a semana ela ficava na frente da televisão o dia inteiro, porque a gente precisava trabalhar, a gente não tinha rede de apoio, né? Ela não ficava com ninguém, ela ficava com a gente. Também foi uma opção, uma escolha nossa, de não ter ninguém para cuidar dela. E a gente não sabia mais o que fazer, a gente precisava sair dali porque a gente tava ficando doido. Aí chegou no final do ano de 2020, foi isso. A gente foi viajar. A gente meteu o louco, Uhum. né? Já tinha passado o boom, né? Mas ainda Mas estava ainda tava acontecendo. com muitos lugares fechados ainda, Uhum. restritos. Mas aí a gente decidiu sair, a gente pegou nosso carro, os dois cachorros na época, era um Onix na época, né? Era Era um um carro Onix branco. pequenininho. E a gente rodou 6 estados, se eu não me engano. Mais ou E menos 25 dias. 20, isso. 25 dias. E a gente gostou muito, né? É. A gente viu que era possível. E a gente fez um roteiro, então a gente foi como turista mesmo, né? A gente saía todos os dias, passeava todos os dias, conheceu vários lugares diferentes. A gente fez tudo no sul, no sudeste, né? Sudeste e sul. Fez Minas até Florianópolis, Florianópolis, Bombinhas. Bombinhas. E falando em Bombinhas, foi ali que a gente teve um start. Que foi acho que Foi o uma das último. últimas paradas que a gente teve da nossa viagem. A gente estava em uma praia que eu não vou lembrar o nome, E na principal, na na Bombinhas principal mesmo. mesmo, e tinha um camping com vários motorhomes Na beira da praia. na beira da praia. E aí, sabe quando a ficha cai na hora? Falou assim, aí a gente olhou igual filme, mas a gente olhou um pouco e falou assim, ó, por que não, né? A gente já tava trabalhando os dois em casa, home office, online, tudo. Eu tinha uns dois ou Verdade. três alunos presencial, porque lá no próprio apartamento eu arrumei um espacinho para o pessoal treinar. Mas, Uhum. tipo, muito poucas pessoas tinham voltado no presencial. Eu já tava 90% online e você tava 100%, né? E aí a gente olhou e a gente pensou, por que não? A gente nessa viagem, a gente ia ficar até certo dia e a gente conseguiu estender mais dias porque a gente gostou muito de Muito. Bombinhas. A gente tinha ficado, sei lá, 3 dias, acho que só, e aí a gente gostou tanto que a gente quis ficar mais. É, Aí a gente viu, além da flexibilidade, né? Porque como a gente podia trabalhar de qualquer lugar, a gente podia ficar mais tempo. é. Então já foi um ponto aí. Depois acabou as férias, a gente voltou a trabalhar e a gente já veio com essa pulguinha, né? A gente queria fazer isso, a gente de qualquer maneira. E a gente só via a opção do motorhome. Então a gente começou a pesquisar. A primeira coisa que a gente fez foi pesquisar sobre pessoas que faziam isso, É. para entender como que era a vida, se realmente funcionava, se tinha Entender também, internet. entender também a questão da mecânica em relação a como que funciona abastecimento, parte elétrica, toda essa questão que a Os gente é bem carros, leigo. os Os melhores carros. carros, porque a nossa ideia seria montar um do zero, não seria comprar. Então, mas não a gente montar, a gente compraria uma van usada e aí a gente pesquisou bastante as melhores marcas que dão menos problemas, tem mais peças no Brasil. E É, empresas que montavam o motorhome, porque a gente isso. não sabe nada e a gente também não tinha tempo, porque a gente tinha que cuidar da Maia, além de trabalhar o dia inteiro em casa, né? Os dois sozinhos. É. Só que no resumo da ópera, a gente chegou até a visitar umas vans, já estava pronto para comprar e ia acabar dando elas por elas, que eu ia vender meu carro mais ou menos o mesmo valor de uma van usada. Aí na questão de elas por elas, a gente soube como. A gente fez uma planilha É, de tudo que a gente gastava por mês. Tudo que a gente tinha de gasto, inclusive o aluguel, porque a gente morava de aluguel em São Paulo, né? mais condomínio, mais Tudo tudo, que a gente tudo. gastava é pegar uma planilha e colocar, esse mês eu tenho que pagar tudo isso. É, Sem futilidade, tipo, sem restaurantes, sem, sei lá, compra, roupa, se quiser fazer compra do mês, sim, mas compras diferentes, assim, presentes, etc.
A gente não colocou isso, a gente colocou só o que realmente era que a gente Essencial. precisava, exatamente, Essencial. essencial. E aí a gente viu o valor. Bom, aí a gente viu as vans, a gente viu o valor que sairia para montar a casa, porque assim, éramos nós dois, a Maia só, o Pump e o Luke, que era o meu cachorrinho menor. Então era muita gente. É. Então ia ter que ter toda uma logística. Então a gente precisava de um motorhome mais equipado, né? Porque são mais pessoas do que um casal só, por exemplo. Aí tá. A gente chegou a ver financiamento também, né? Vi os financiamentos, vi consórcio, fiquei conversando com um monte de gente de consórcio Uhum, também. Mas mesmo assim o valor ia sair muito caro. muito caro pra nossa realidade Assim, na um época. orçamento inicial, podendo ter reajuste, ia sair algo em torno de 150 mil, já incluso o valor da van. Pra gente isso era muito. Porque assim, a gente não tinha um valor pra isso. De Porque entrada, por não exemplo. tinha. A gente ia manter a vida com o mesmo dinheiro que a gente mantinha em casa, aluguel. A gente não tinha um orçamento para gastar com isso, entendeu? Então a gente ia mudar completamente de vida. E a gente não tinha o que vender, por exemplo, um imóvel para vender, porque a gente não tinha um apartamento nosso, né? A gente tinha o nosso carro que a gente ia trocar por um outro, ainda precisava do outro, né? Porque a nossa ideia era viajar com o E carro. mesmo que a gente tivesse coisas para vender, que foi o que a gente fez depois, como geladeira, essas coisas, Não. não daria para vender antes para ter dinheiro. Então, E tipo, eram coisas pequenas, né? Não juntaria tudo para dar um valor de um motorhome pronto. E aí a gente teve o plano B, né? Que foi o quê? Tá bom, vamos então sentar e pesquisar quanto custa aluguéis durante um mês No Airbnb. no Airbnb. Então foi no aplicativo mesmo, Airbnb, a gente foi lá, como se Isso. fosse de férias. Só que em vez de 10 dias, 5 dias, um mês. E aí a gente se assustou. E era mais barato do que o que a gente pagava. E já estava incluso água, luz, internet, gás, energia. Energia, é isso, tudo. Já tá- Condomínio, Exatamente. era muito Então mais barato. era coisa de pelo menos 40% a menos do que a gente já gastava fixo. Uhum. Então a gente falou assim, meu, então vamos fazer o plano B. Vamos trocar nosso carro por uma picape 4x4. A escolha da picape foi porque ela era grande, né? Caberia todas as nossas coisas lá atrás. Porque na época a gente levava muita coisa, a gente levou Muita. tudo. A gente eliminou muita coisa também, mas a gente levou muita coisa também, que hoje em dia a gente tem acho que menos de 50%. Não, cada vez a gente desapega mais coisa. Então a gente precisava de um carro grande na época pra levar tudo que a gente tinha. A mãe tinha muito brinquedo, a gente levou tudo. As nossas coisas antigas, Muitas muita coisa, muita roupas coisa. também. A gente levou tudo. Então a gente precisava desse carro maior pra isso. E Isso. também para o Pump ficar confortável, né? Por ele ser um cachorro grande e não dava para levar ele no ônibus, por exemplo. Né? Isso. E aí que a gente comprou um carro, eu fiz um financiamento, inclusive estamos pagando ele ainda. Esse ano terminamos. Detalhe, a gente não falou. A gente não falou quando a gente começou, né? A gente comprou o carro Em 2021. Tudo isso aconteceu em 2021, certo? A gente teve 6 meses para fazer tudo isso. A pesquisa, desde o dia. A gente foi para Bombinhas em dezembro. Final de 2020. Final de 2020, dezembro. A gente teve essa pesquisa toda que a gente contou agora, foi até maio. Mais ou menos isso. E aí a gente saiu em junho, no comecinho. A gente comprou a picape lá pro dia 30, foi isso mesmo, dia 30 de maio. Foi no final de maio. Foi no último dia de maio. último dia de maio. Foi isso mesmo. E aí a gente saiu mesmo dia 8 de junho. Então a gente, em praticamente 6 meses, a gente mudou de plano e fez os planos e vendemos tudo que tinha em casa. Então o dinheiro que a gente juntou para fazer pra gente conseguir pagar os primeiros aluguéis dessas novas casas, pra gente arrumar umas coisas da casa que estavam bagunçadas. Para conseguir também antecipar algumas parcelas do carro, para conseguir pagar menos juros, isso. também a gente usou. Então a gente juntou esse dinheiro vendendo coisas básicas de casa, geladeira, sofá, cama, brinquedos também, roupas também, mas as coisas maiores foram essas que todo mundo tem em casa. Aí a gente vendeu tudo, juntou essa grana, aí comprou o carro, vendemos o carro antigo, compramos o carro novo, juntamos esse dinheiro, financiamos o carro, né? E aí a gente fechou um mês só em Ubatuba. Então a gente saiu de São Paulo, capital, fomos para Ubatuba. E por que Ubatuba? Primeiro porque era praia. E das praias, as melhores em São Paulo que a gente mais gostava era no litoral norte. E a gente não conhecia ainda Ubatuba. Senão a gente teria escolhido Caraguatatuba, por exemplo, que a gente já conhecia. Mas aí a gente escolheu Ubatuba, por quê?
Era próximo de São Paulo. Se desse merda, a gente voltava. Exatamente. A família tava perto, era o quê? 3 horas e 3 horas e meia. pouquinho. Então ainda tava bom. É. Aí tudo bem, fizemos um mês, chegamos, a gente saía pra conhecer 2 dias só, né? O No quê? começo, pra conhecer as praias. Eram 2 dias na semana sempre. E o resto a gente ficava trabalhando dentro de casa, como em qualquer outro lugar. Mais 2 dias da semana a gente saía para conhecer um lugar novo, para conhecer uma praia nova, fazer uma trilha diferente. Então a gente mudou um apartamento fechado em São Paulo, que a gente ficava trancado, já não estava fazendo bem pra gente, para ir para um novo apartamento de aluguel também. Então a gente trocou um aluguel por outro aluguel, só que na praia. Muito mais barato, com mais qualidade de vida, pelo fato da gente poder sair e conhecer. E esse ar novo já dava um ar E quando a completamente gente diferente. percebeu, um mês passou tipo, como assim, gente? Já passou um mês. Então a gente se adaptou muito fácil nesse estilo. Não é à toa que a gente ficou mais 2 meses, acho, Em Ubatuba, sim. em Na Ubatuba. mesma casa a gente ficou mais um mês. E aí depois a gente mudou para um outro ponto de Ubatuba, porque é grande Ubatuba, né? É. Então a gente pegou a primeira parte, né, de Ubatuba, e a gente depois pegou uma outra hospedagem um pouco mais pra frente, quase em Paraty. E muito mais barato ainda. E muito mais barato ainda, verdade. E Né? então a gente conhece todas as praias de Ubatuba, porque a gente ficou conhecendo tudo lá, aproveitando bastante. E aí a gente se apaixonou. E aí depois nisso a gente continuou conhecendo todo o litoral de São Paulo. E depois a gente foi pro Nordeste e estamos aí até E agora. aí estamos aí até agora. Então, assim, o que, que a gente acha que é imprescindível se você quer começar a adotar um pouco mais ou entrar nesse estilo? Que você tenha organização, que você coloque seus gastos hoje, o que, que é essencial para você, porque a gente não se importa em estar em um local pequeno. A gente tem algumas coisas que pra gente é imprescindível, como qualquer família tem, mas a gente já ficou em lugares muito pequenos, lugares do tamanho desse quarto que a gente está falando aqui com vocês hoje. E pra gente tudo bem. A gente nunca se preocupou com isso. Mas colocar o que é importante, essencial e faz uma pesquisa prévia. Ó, um mês quanto que ficaria? Uma, um exemplo é que na época a gente tinha um cachorrinho pequeno que ele não ele fazia xixi dentro de casa. É. Ele não fazia só fora. Hoje em dia é mais fácil porque o Pamp só faz xixi lá fora. Então o Rafa leva ele sempre para ele fazer lá fora. Na época, o Luke ele fazia xixi dentro de casa. E ele não é o cachorro que faz um tapetinho. Então ele tinha que ter uma sacada. Então, todas as Isso. hospedagens que a gente procurou tinha que ter uma sacada para que ele pudesse fazer xixi lá e não ficasse sujando dentro de casa, ou ele mesmo ficasse perdido, né? Porque na época ele já era ceguinho. Então ele sabia que ele tinha que fazer na sacada. Então todas as hospedagens tinham a sacada. Então, por exemplo, esse no começo era o que a gente precisava. Prioridade. Então era algo que às vezes saía até do valor porque precisava encontrar um que tinha uma sacada. Aí agora já é mais tranquilo. Mas são essas coisinhas, por exemplo, tem pessoas que pedem 2 quartos, tem pessoas que querem dois banheiros, enfim. Sacada, ar-condicionado dependendo do local, Máquina de lavar. máquina de lavar. Então tudo isso você tem que pontuar e fazer uma pesquisa aonde você quer testar para ver a média de preço. E aí compara, vê quanto você gasta hoje, vê quanto que você gastaria nesse novo local. Basicamente, eu acho esse formato que a gente fez mais cômodo do que pegar um motorhome que muda muito a vida, né? Você sair de uma casa, de um apartamento, que seja o menor que seja, vai ser maior do que um motorhome. Sim. Então, eu acho que se você quer começar a viajar desse estilo, como nômade mesmo, não tendo um endereço fixo e conhecendo lugares diferentes, para você não ter que ir num hostel ou num hotel, que às vezes, a maioria das vezes é mais caro do que pagar um aluguel, Sim. você aluga uma casa e você só vai estar mudando de casa. Então você não vai estar mais na sua casa de sempre, você vai estar numa outra casa. E aí você vê se você gosta. Agora, por exemplo, a gente já tá, eu pelo menos, já tô numa fase que eu quero já experimentar outra coisa. Talvez agora eu gostaria de experimentar o motorhome. Mas aí eu vou testar antes pra ver se eu gosto. Então dá na mesma do que um apartamento diferente, né? Acho que esse é o ponto. É mais cômodo, assim. Mas assim, se você se programar, dá super certo. Assim, você tem que literalmente ter uma programação, é sempre bom você ter uma reserva, né? Para urgências, essas coisas, mas foi esse o nosso processo. Então, assim, coisa de 6, 7 meses, onde a gente nunca se imaginaria nessa vida, de repente a gente estava com o nosso carro lotado de coisa indo para Ubatuba. E mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. E mudou nosso pensamento também de vida. De vida. Mudou muita coisa. É. E se vocês tiverem mais dúvidas,
A gente vai fazer vários outros podcasts, mas aí vocês podem colocar aqui os temas que vocês querem Isso, saber. mandem as sugestões de temas que vocês querem saber. Porque pra gente é comum, né? É. Pra quem tá assistindo, às vezes surge várias perguntas na cabeça, pode mandar pra gente e a gente responde, tá? Isso. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Beijo.